presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora falando depois de reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu quero destacar que não há, e vi algumas notícias nesse sentido, algum tipo de impasse que envolva disputa de poder ou disputa de prerrogativas. O poder e as atribuições do Senado são definidas na Constituição, o poder e as atribuições da Câmara estão definidos na Constituição. O que o Senado compreendeu desde o primeiro momento é que, não havendo mais a pandemia e a exceção à regra, deveria voltar à comissão mista de medida provisória, considerando que essa é uma previsão constitucional que deve ser observada. Então, esse foi o entendimento desde o início de fevereiro da mesa diretora do Senado. Nesse ínterim, nós buscamos ter com a Câmara dos Deputados um acordo que pudesse ter a concordância da Câmara para a revogação do ato de exceção da pandemia. Não foi possível chegar a esse acordo e aí então houve a necessidade da decisão pela presidência do Congresso Nacional de se dar encaminhamento às medidas provisórias que já tinham um prazo muito considerável sendo consumido. E assim decidimos pelo encaminhamento das medidas provisórias para as comissões mistas, tal qual determina a Constituição Federal. Essa é a posição e o posicionamento do Senado. Eu cumprimento, inclusive, a Câmara dos Deputados por ter, nesse momento, compreendido que as comissões mistas precisam mesmo existir, de acordo com o que a Constituição Federal determina. E a posição da Câmara agora, que foi externada pelo presidente Arthur Lira, é de ponderações em relação à formatação da comissão mista. Embora a Constituição Federal diga sobre a comissão mista, cabe, obviamente, não na Constituição, mas em resolução e no próprio regimento interno se definir a forma dessas comissões. Então são duas ponderações basicamente do presidente Arthur Lira que eu levarei aos líderes do Senado para que haja a compreensão do que a Câmara demanda, para que tenhamos então uma posição do Senado quanto a isso. Mas a definição sobre a existência de comissões mistas quando se tratar de medida provisória é uma definição tomada pelo Senado, agora reconhecida pela Câmara, e assim será no andamento das medidas provisórias. Já foi determinado, inclusive, que os líderes possam indicar os membros dessas comissões mistas, porque há medidas provisórias editadas no governo do presidente Lula que precisam ser apreciadas pelo Congresso. E essa é uma responsabilidade que todos nós temos, não só de cumprir a Constituição nesse rito, que é o que nós buscamos fazer desde o começo, mas também de entregar à sociedade brasileira essas medidas provisórias apreciadas, aprovadas ou não, mas apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, hoje foi um momento de um bom entendimento em relação ao estabelecimento da ordem constitucional finalizada a pandemia, com a possibilidade do encaminhamento dessas medidas provisórias a comissões mistas. E eu vou levar aos líderes do Senado essas duas ponderações da Câmara dos Deputados relativamente à forma de composição e aos prazos da comissão mista e da apreciação pela Câmara e do Senado, para que possa ter uma avaliação dos líderes e, quanto antes, darmos as respostas necessárias em relação a isso. Quando o senhor vai conversar com os líderes? Olha, nós temos uma reunião prevista já, para a qual todos os líderes estão convidados e convocados, que é às 9 horas de quinta-feira. Isso garante que todos os líderes tenham sido previamente comunicados e estarão presentes. Eu acho muito importante que essa matéria seja submetida a todos os líderes do Senado, para que todos tenham a oportunidade de se pronunciar em relação a essa proposta feita pela Câmara dos Deputados, que, repito, não é uma proposta de alteração da ordem constitucional, mas de uma formatação no regimento através de resolução que pudesse fazer essas adequações. O que nós não podemos é condicionar isso à apreciação das medidas provisórias, porque elas já foram editadas, é nossa obrigação entregar tudo que está contido nessas medidas provisórias, apreciá-las efetivamente, segundo o rito atual. E, obviamente, que as sugestões, nós somos numa casa democrática, nós temos que ouvir as sugestões da Câmara e levar aos líderes. Então, nós estimamos fazer o quanto antes essa reunião de líderes. Se eventualmente nós conseguirmos reunir todos os líderes amanhã, seria o ideal que nós antecipássemos. Se não, fica na reunião ordinária de líderes, do Colégio de Líderes, que é às 9 horas de quinta-feira. De qualquer modo, as medidas provisórias do governo anterior, já há um esforço concentrado na Câmara dos Deputados para a apreciação dessas medidas provisórias essa semana, e na medida que o Senado for recebendo essas medidas provisórias, nós também vamos votar essa voltar semana. Para cá para o estúdio, daqui a pouco a gente traz outros detalhes, para vocês entenderem rapidinho o que o Pacheco está explicando. Gente, tem aquele atrito em torno do rito das medidas provisórias, colocando em risco
risco, inclusive, as medidas provisórias do governo Lula. O Pacheco pede uma coisa, a instalação de comissões mistas, como era antes da pandemia, para poder analisar as MPs. A Câmara dos Deputados pede outra. Fez hoje uma sugestão, o presidente da Câmara dos Deputados, a Pacheco, sobre a composição nas comissões mistas para dar mais espaço, maior proporcionalidade ali para os deputados, né, estarem mais presentes em número. Pacheco dá a indicação de que pode atender o pedido de Lira, vai levá-lo até os líderes, mas por hora segue tudo como está.